Podcast Ela VIP hoje, começando com uma pessoa super especial. Conheço há pouco tempo, mas a história dele é tão linda que a gente não podia deixar de contar. Bruno Alambi hoje aqui. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós vamos falar sobre a sua empresa, uma empresa que ganhou um destaque fenomenal em São José do Rio Preto nesses últimos meses, né? Que é a Teodor. Pois é. Que é um ateliê de joias. E eu queria começar falando um pouquinho da sua profissão. Primeiramente, queria agradecer muito da oportunidade de estar aqui nesse podcast. Sou ourives de formação na prática, né? Enfim, trabalho há muito tempo com isso. Meados da minha infância, meu pai, que é joalheiro, ourives também de profissão, retomou a abertura da empresa que ficava nos fundos de casa naquela época, né? E eu, um menino que era interessado, comecei a ajudá-lo lá e ajudá-lo mesmo, né? Não só sendo o filho do dono, mas sendo um companheiro ali e aprendendo muito com todo o conhecimento que ele já tinha, lapidando isso conforme o desenrolar dessa empresa que iniciou em um cômodo, foi expandindo para 3 cômodos e depois se tornou uma indústria de fato e aprimorando essas habilidades também na questão de fazendo cursos que tinha disponíveis aqui, enfim. E foi assim que a gente começou essa profissão. Sim. E essa profissão de ourives, há relatos que ela tem milhares de anos, né? Pois é. E o que mudou nas técnicas, na tua opinião? Na primeira experiência, eu entendo que na primeira experiência que meu pai teve como ourives era uma coisa 100% manual. Você usava ferramentas rudimentares, né? Usava processos de fundições, mas com técnicas antigas, né? No maçarico, em formas feitas de gesso. Eles usavam conquilha, que é uma coisa que hoje em dia não se usa mais. E com o tempo a gente foi aprimorando isso. O próprio mercado, né, trouxe a necessidade que isso fosse feito com novas técnicas, né, para dar mais homogeneidade, simetria, investido em maquinários importados, que não existia máquinas brasileiras adequadas a esse processo. Então houve a oportunidade, o próprio mercado, né, o próprio comércio pediu esse tipo de adaptação e evolução. Então tínhamos máquinas italianas que já eram automatizadas, que faziam o derretimento da matéria-prima do ouro ali por indução, e foi evoluindo para a atmosfera fechada, que seriam máquinas com um gás inerte ali para que não oxidasse o ouro quando fundido. Enfim, e foi tendo essa evolução dentro do próprio mercado, né? Nós estamos numa cidade que é uma referência também na produção de joias, né? E a profissão de ourives, poucas pessoas conhecem, né? O que mais te fascinava? O que sempre me fascinou foi a transformação, né? Foi pegar uma coisa. Eu sempre gostei muito, quando muito pequeno, desmontava todos os meus brinquedos, montava novamente. Eu sempre fui fascinado pela construção de objetos, né? Pela transformação de objetos. Então, você pegar um material bruto, né, um material opaco até então, né, que é o ouro quando está em sua forma mais bruta, e transformar ele numa joia e poder agregar ali um diamante, né, que vem também de um estado bruto, é lapidado e depois é adicionado nessas joias. Então, isso me fascinava. E eu queria muito trabalhar, eu queria muito fazer o que meu pai fazia também, né. Então, comecei ajudando assim nos trabalhos mais simplórios dentro da fábrica, né? Não me esqueço, ajudava a fazer tarraxa, né? Tarraxa de brinco, que era feita de uma forma totalmente artesanal. Hoje em dia temos máquinas que fazem isso de outras maneiras, mas ajudava ele a lixar a pecinha, ajudava a fazer o furo na tarraxa para poder encaixar no brinco. Então, sempre me fascinou essa transformação. Você pegar uma coisa bruta, que até então não tem tanta beleza, não chama tanta atenção, e transformar numa joia maravilhosa, né? Eu entendo que a partir dos 11, 12 anos, meu pai já começou a estar reativando essa indústria, né? Teve um período muito ruim do mercado, onde ele armazenou as ferramentas que ele tinha, né? Nesse local, nesse cômodo que a gente tinha em casa. E depois, como o mercado foi aumentando a demanda, ele reativou essa indústria. Então, eu me recordo que
por volta dos meus 12 anos eu já estava ajudando a lavar as peças, também de uma forma arcaica até então. Lavamos manualmente, com escova de dente. Mas isso é lindo ao mesmo tempo, né? Bastante artesanal, né? É muito bonito. Com certeza. Hoje em dia a gente trabalha com tecnologia 3D, impressão 3D. O projeto é feito em CAD e CAM, que são, né, os softwares de 3D. Fica simétrico, fica perfeito, né? Mas não tem aquela questão de você cortar o metal manualmente, forjar ele com um martelo, com um maçarico, enfim. Mas são duas realidades, né, que tudo passa pela evolução, que trazem questões positivas das duas formas, né? Sim. Bruno, segundo órgãos como o Instituto Brasileiro de Gemas, em 2021, 2020, o mercado das joias no Brasil ele triplicou, mais que isso, né? Por que isso aconteceu, na sua opinião? Essa questão impactou muito o mercado de luxo no geral, não só o mercado de joias, né? Teve o advento da pandemia, as pessoas ficaram reclusas nas suas casas, sem a opção de estar gastando seus recursos com viagens, com passeios. Acredito que seja por essa estagnação, dessa não possibilidade das pessoas utilizarem seus ganhos para viagens, para lazer, começaram a utilizar para investir em artigos de luxo. Sim. Como que você define uma joia? Então eu acho que uma joia é um sonho, uma joia é um desejo. Ela serve para adornar, ela serve para embelezar. A mulher hoje em dia que é independente, empreendedora, que tem os seus ganhos, que tem o seu capital, ela investe nela mesma, então ela está se adornando, ela está se agradando. Como que você define os momentos, assim? A joia, ela deixou de ser aquela coisa grandiosa em tamanho e passou hoje a ser mais delicada? Engraçado que eu escutei uma frase ontem, né? Que desde quando começaram a desenterrar as múmias dos seus sarcófagos, né? Elas já estavam adornadas com joias e com máscaras de ouro, enfim. Então isso é milenar, né? Uma tradição desde quando começaram a entender o processo de trabalhar os materiais, os metais, né? Já começaram a se enfeitar com joias a humanidade antiga, né? Os grandes reinados têm todo um histórico de acervos de joias, né? E metais extremamente preciosos, gemas preciosas, raras, que dá status, que dá poder, que dá, né? Isso gira muito na minha leitura em relação ao valor dessas mercadorias, né? Antigamente, houve uma oscilação muito grande do valor do grama do ouro relacionado às questões monetárias do Brasil e internacional, né? Então, na época que a gente falou até então, que foi quando meu pai reativou a indústria, as joias concorriam com vestuário em valores, né? E quando você presenteia com uma roupa, é uma coisa perecível, ela tem um tempo, ela desgasta, ela rasga, você acaba perdendo aquilo, a moda muda, enfim, né? E uma joia não, uma joia é eterna. Quando você presenteia, quando você compra, adquire uma joia, você tem aquela sensação que aquilo vai durar, e dura mesmo. Em meados dos anos 2000, houve um grande aumento do dólar, o ouro acompanhou e teve uma queda do consumo de joias. E aí foi se criando nichos, né, joias mais leves, mais baratas. As pessoas até então não utilizavam bijuterias, né, as semi-joias finas, e começaram a utilizar, isso virou uma moda. Eu acho que foi muito importante a própria indústria da semi-joia, que investiu muito nisso e conseguiu emplacar, coisa que a joalheria tradicional não conseguiu fazer em grande escala. E isso concorria muito com o mercado joalheiro em geral. 99% da mercadoria era produzida, eu digo nessa época porque eu ainda estava trabalhando no atacado. Saindo de gemas preciosas para semi-preciosas, pedras brasileiras, para poder conseguir chegar num ticket que atendia esse mercado e tentar fazer a mulher entender que não só a versatilidade da semi-joia, né, mas o histórico, a história de uma joia que pode ser passada de geração em geração.
A semijoia ela é uma coisa que tá de acordo com a moda de vestuário, né? Ela você utiliza um tempo, depois ela não, ela já não, aquela moda do momento, ela acompanha, né? a moda do momento. A joia não, o solitário foi produzido há 200 anos atrás, uma garra, por exemplo, Tiffany, e até hoje ele é muito cobiçado, né? Então é uma moda que permanece na minha leitura. Sim. E me fala um pouquinho dos seus gostos particulares, assim, antes da gente falar da empresa. O que mais te chama a atenção, assim, em termos de produção de joias no mundo? Eu sou muito fã da Cartier. Já tive a oportunidade de pegar uma joia da Cartier na mão, joias complexas, e o trabalho é extremamente bem feito, né? A ponto de você não enxergar onde estão os encaixes de uma pulseira, por exemplo, né? Eles têm uma pulseira que é feita que é um formato de prego, que é a clô, e tem uma que é em formato de parafuso, que ela é maravilhosa, e o encaixe é simplesmente perfeito. Então, assim, a produção dessa peça é feita de uma forma moderna, obviamente, com maquinários modernos e atuais, porém a montagem disso é feita por artesãos, que tem uma técnica muito, muito boa, né? A mesma a gente entrar na história da relojoaria, né? Tem relógios que custam fortunas e eles demoram 5.000 horas para serem regulados. Isso é uma admiração que eu tenho muito, né? Porque me fascina muito a técnica que foi empregada para fazer aquela peça, né? E não só a beleza em si, mas isso me chama muita atenção. Então, o Cartier, a Tiffany me agrada muito também por conta de posicionamento de marca também, que isso é uma coisa muito difícil de se alcançar, que se investe fortunas para conseguir criar uma marca robusta, que perdure por muitos anos. Então eu acho, isso me fascina muito na joalheria. Falamos da sua história e você acabou de falar, né, em formar marcas sólidas, né? Pois é. Então duras, que consolidam-se como as próprias joias, né? Pois Como foi elaborar a sua empresa? Há quanto tempo ela existe? A Theodor, ela nasceu de um sonho. Quando se está dentro de uma indústria, o contato com o consumidor final é meio restrito. Você normalmente atende revendedores, atacadistas, né? Desenvolve modelagem, busca referências, e você às vezes não tem o retorno, porque o seu cliente, ele não é o consumidor daquele produto. Então, muitas vezes você não tem o feedback emocional daquilo, né? A pessoa compra comercialmente e simplesmente você não entende se aquilo realmente está agradando pelo valor, pelo design e todo empenho, né, em desenvolver aquele produto. Num dado momento, a gente era procurado por amigos, pessoas mais próximas, e por intimidade, queria conhecer as joias e comprar alguma joia diretamente da gente. Eu recebi essas pessoas na fábrica, num ambiente que não era apropriado para estar fazendo essa venda de joias, né? Não tem um local específico, é tudo muito rústico. O que eu sentia das pessoas é que agradava muito as joias que nós fazíamos, porque nós sempre construímos as joias, desde a indústria até hoje, principalmente. Eu faço joias, né? Eu produzo, eu penso na joia como se eu fosse presentear a Marina, minha esposa, como se eu fosse presentear a minha mãe, a minha irmã, uma pessoa querida, né? Então, assim, recebíamos as pessoas num lugar precário, porém as joias agradavam muito. E a Marina, que é minha esposa, que é médica, dermatologista, vem de uma família toda de médicos, né? Pessoas que gostam de joias, que gostavam de comprar joias de joalherias conhecidas, né? Reconhecidas a nível nacional. E ela me deu a força para a gente poder estar pensando num escritório, num local adequado para fazer o atendimento dessas pessoas. E foi aonde a gente idealizou a Theodor, que é um local onde a gente recebe esse cliente com muito carinho, com muita atenção, e pode estar tentando ajudar esse cliente a realizar um sonho, né? Que é adquirir uma joia
conforme ele sonhou, conforme ele pensou, e que a gente, com toda certeza, faz como se fosse fazer para a gente. Né? E o fato de eu conhecer as técnicas, de eu ter, né, todo esse acesso a essa fabricação, ajuda muito, né, para entender o que o cliente está buscando, precificar isso de uma forma justa e honesta e atender primorosamente num local adequado, com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado. Essa é a alma da Theodor. E como que é receber esse público quando ele conta a sua própria história para você? Você vai fazer uma joia, você conta a história dela também, né? Porque esse desejo vem de uma coisa que vem acompanhando ela ao longo do tempo, né? Como que é isso para você? Pois é, Milton. Uma coisa importante falar, né? Joia tem de todos os valores, né? E a gente atende a demanda de todos os valores, né? Então, teve um fato muito engraçado que eu recebi uma pessoa que foi uma indicação e era um jovem de 19 anos querendo ficar noivo e ele queria um solitário. E o orçamento dele era super restrito. E eu atendi ele num horário diferenciado, ele, né, estudante, né, faz faculdade, foi até recente, foi esse ano. E eu percebi que ele tinha um orçamento restrito. E eu ofereci as opções para ele e eu adequei o solitário ao orçamento desse cliente. Isso foi muito gratificante. Só que o prazer de estar atendendo uma pessoa e estar podendo fazer parte daquele momento especial, né? Então a Theodor, quando vende uma joia nesse sentido, ela faz parte, de alguma forma, daquele momento especial, daquele pedido de casamento, daquele jovem de 19 anos. Então, assim, a intenção do nosso ateliê é estar presente nesses momentos de alguma forma. Vocês vivenciam histórias, né? Exatamente. Ligadas à alma da pessoa também, né? Dos sentimentos, né? Isso é muito bonito. Não é aquela produção de grande escala, não. É uma coisa completamente genuína, que tem a ver com a pessoa também, né? Exatamente. Isso é muito bonito. E eu percebi que vocês têm, quando eu visitei o ateliê pela primeira vez, eu achei incrível, porque vocês recebem também vocês recebem a pessoa em um momento completamente diferenciado. Ela nem se sente em uma loja, né? Isso é parte da experiência que a gente propôs para a Theodor, né? A gente está ali para entender a história da pessoa, para proporcionar um momento de prazer para aquela pessoa naquele momento, né? Naquela busca de uma joia especial. Nós mesmos atendemos nesse momento, gostamos de estar entendendo a história da pessoa. E eu entendo que esse é o diferencial da Theodor. A gente apresenta o que a gente tem, nós temos o nosso acervo, né, de joias, que também é feito com todo carinho, com critérios muito elevados de qualidade, né? Desde a joia menos valiosa até a mais valiosa, o critério de qualidade é o mesmo, de cuidado, de carinho, é o mesmo. Então a gente recebe essa pessoa de uma forma muito descontraída. E eu acho que isso tem feito a diferença mesmo. E aí você tem aquela estrutura física que fica no Georgina Business Park, né? Que vocês atendem com horário marcado também, né? Exatamente. E eu queria que você falasse a respeito de como que foi a escolha do nome, o processo de criação disso tudo. Quando eu juntamente com a Marina, nós pensamos, né, em estar fazendo esse projeto, né, esse diferencial no mercado, de poder estar fazendo aquela joia da fábrica que a gente tinha um feedback de positividade muito grande, que era joias muito bonitas, joias com design, né, ao mesmo tempo clássicas, mas com um toque de modernidade. Quando a gente pensou em fazer essas joias chegar no público, quando a gente começou a formatar a Theodor, eu tinha acabado de participar de uma feira em São Paulo, e essa feira chamava Mostra d'Or, né? Mostra de ouro. A gente tem a questão, né? Eu sou descendente de italiano, então a Itália é um dos berços da joalheria internacional, principalmente nas questões de design, né? Já havia participado de muitas feiras internacionais na Itália, enfim. E aí a Marina, a gente já tinha o Benjamin, e a Marina sonhou com uma menina,
né? Isso é muito bonita essa história. É mais bonito a Marina contando, né? Mas a Marina sonhou com uma menina, a menina foi até ela e falou que era uma filha, que tinha escolhido a Marina como mãe. E a Marina falou, qual o seu nome? Ela falou, Teodora. Né? Então, de um sonho que a Marina teve, a gente evoluiu para o Teodor, né? E depois de ter escolhido esse nome, que a gente começou a pensar no sentido de tudo isso, né? Teo, Deus, Dor, do ouro. Então, Deus do ouro, alguma coisa nesse sentido, uma coisa mesmo robusta, enfim, forte, né? Que tem até uma ligação, Teodoro, né? Com presente divino, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem até um pouco a ver, uma conexão com tudo isso que aconteceu, né? Que bonito. A história do Ateliê Teodor tem muita alma nisso, né? Não é óbvio que todo negócio precisa da questão comercial, da questão de lucratividade, enfim. Não deixa de ter a alma por trás de tudo isso, e isso é muito importante. E a gente quer passar essa experiência para os clientes, e a gente entende que os clientes não são só clientes, né? Eles se tornam amigos. A experiência do jovem de 19 anos que quis presentear a noiva ou, né, pedir a noiva em casamento com uma joia é a mesma do presidente da República, se acaso for lá para ser atendido. Então a gente quer proporcionar uma experiência única para todos que buscarem o Ateliê Teodor. Sim. E voltando agora ao assunto da questão da formação, do conceito do trabalho de vocês, essa última campanha ficou um espetáculo, pois né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dela. Até queria eu ficar falando aqui mesmo, deixar como que foi elaborar toda essa campanha. Não tínhamos muita experiência na questão de mídia, de divulgação. Não tínhamos feito isso com muita intensidade desde a fundação do ateliê, desde o início. Há quanto tempo que tem o ateliê? 2019. Em janeiro de 2019 a gente começou a atender, né? E a gente falou, não, eu acho que chegou o momento da gente poder mostrar para o grande público, né, principalmente da nossa cidade, começar por São José do Rio Preto, a estar mostrando que nós existimos, né, como nós trabalhamos. E um querido do Juliano Abocater estava fazendo um trabalho com a Marina na parte pessoal e médica, e nós sentamos para conversar. Uma mente brilhante. Ele é incrível, né? Teve a ideia, né? A ideia dele foi muito legal, que foi uma ideia... O que foi pensado, né? Pessoas reais, que a gente tem um carinho muito grande, que já conhecíamos e consumia, que já eram clientes do ateliê, né? Pessoas reais que usam as nossas joias, que gostam das nossas joias, que conhecem a nossa história, foram convidadas para participar da campanha, né? Eu vou citar o nome porque eu acho assim, importantíssimo que a gente tenha uma gratidão por essas pessoas, porque simplesmente elas poderiam não topar. E as pessoas, todas as que foram escolhidas, disseram sim no primeiro momento, sem pensar, né? Que é a Carita Machado, que é uma amiga querida, a Carita das lojas das Track and Field e Schutz e Generosa, Tuene, a Gabi Melo, que é a chefe do Terraço Amit, que também já conhecíamos, a Érica Marinho, doutora Érica, dermatologista, que a Marina também teve uma afinidade muito grande com ela, colegas de trabalho as duas, a Marina teve uma afinidade muito legal com ela, e o próprio Juliano, pra chocar, colocar um homem, aquele homão, barba, com joias femininas. Então foi muito legal. A experiência que você teve conosco no estúdio, né, quando a gente fez as fotos para a campanha, foi muito gostoso. Foi um dia muito marcante. Foi muito gostoso. E ver a personalidade de cada uma ali, né, acontecendo, né? A seu jeito mesmo. Pois né? Então, pessoas reais que não têm nenhum tipo de... Não tinha experiência no sentido de estar fazendo esse tipo de fotos e de campanha. Obviamente, essas mulheres hoje em dia são especialistas, né, em
em takes de foto, porque elas trabalham com isso, a doutora Érica, Sim. a Cárita Sim. arrasou, a Gabi com toda a sua timidez também, foi super legal. E engraçado, é curioso isso, mas você consegue ver, né, na própria imagem, né, que elas colocaram o que elas são verdadeiramente ali, né? Exatamente. No olhar até, né? Muito bonito. E tudo casa, tudo conversa, né? São joias reais, são joias com histórico, com alma, genuínas, feitas com muito amor, pessoas que têm carinho com a gente, que a gente tem carinho por essas pessoas. Então, assim, não tem como dar errado, né, Milton? Não, eu fiquei fascinado pela campanha. A hora que ele me falou a ideia, eu já tinha ficado. Mas você vivenciar a experiência e depois ver pronto, né, na revista, também vindo nas principais avenidas, né, no outdoor, eu fiquei super feliz, torço muito, assim, infinitamente por vocês, por inovarem, porque vocês acabam estimulando outras áreas também, com não certeza. Só de vocês. Né? E um fato interessante, né, a gente estruturou com isso também fazer os eventos, envolver essas amigas, né, esses amigos nos eventos que a gente fez, né? Então a gente teve um evento na Generosa, a gente fez um evento que foi uma experiência no Terraço Amit, né, no restaurante da Gabi. Na TEM também, né? Na TEM foi lá no começo. Ah, não, na TEM da Kelly, que aí é sem spoiler, né, que aí essa campanha vai continuar e a gente pensa em tá continuando com a essência dela, né? Até gostaria de revelar aqui, né, que vocês também, despretensiosamente, né, nem me chamaram, nem queria que fizessem fotos, porque justamente queria que as pessoas vivenciassem aquele momento. E eu, numa atitude até de atrevimento, fui lá e fiz as fotos, porque justamente eu gosto muito de vocês e das pessoas também que estavam ali, entendeu? E eu acho que a maior preciosidade disso tudo vem do coração, da alma de vocês. Milton, eu acho assim, ó, a verdade, ela tem que estar presente em todos os momentos, a autenticidade. E a proposta do evento, em especial do Terraço Amit, era uma experiência gastronômica, né? Juntamente com a Vinarossa da Luciana Sestes, que é uma pessoa queridíssima, que teve presente conosco em todos esses eventos. Então, assim, não ficaria autêntico se não tivesse a mesma essência. A essência desse momento era proporcionar um momento agradável para os nossos amigos e clientes, e foi o que a gente fez. Discreto, foi muito tranquilo, e é o que a gente queria. E o feedback depois foi muito positivo nesse sentido, que todo mundo se sentiu muito bem. Agora vamos a algumas curiosidades pessoais, porque como eu não sou da área, eu tenho curiosidade, né? Pois é. Quais são as joias que as mulheres mais sentem desejo? Quais que elas mais consomem? Está sendo campeão de desejos o colar de Riviera. E como que ele é, o colar de Riviera? O colar Riviera é um colar que ele é feito praticamente inteiro de diamantes. Essa é uma peça clássica que existe há muito tempo, mas é uma peça que, se não for feita com muito cuidado, por pessoas extremamente cuidadosas, por empresas especialistas, é uma peça que ela pode virar. Então isso é uma coisa muito importante que a gente toma maior cuidado, né? Então vamos fazer uma comparação com relógios, né? Você imagina se eu usasse um Rolex que ele ficasse ao contrário, com a face para baixo, não faz sentido, né? Então existem muitas peças que são fabricadas sem esse cuidado, que ela vira, e aí não é legal. A pessoa tá vestindo uma peça que não fique com os diamantes para frente. Então, esse é um cuidado muito especial. E tem também o cuidado da escolha dos diamantes, das gemas que vão nesse colar, né? Isso é baseado no desejo da cliente. Se a cliente quer uma peça que tem um tamanho, que tem uma aparência grande, a gente escolhe. Porém, sempre buscando os melhores diamantes, com a melhor qualidade, com a maior pureza, os mais brancos. Então isso é essencial, e é essencial também para a qualidade final da joia. Sim. Né? Eu estava vendo uma campanha que vocês fizeram hoje, que a Marina estava falando que ela fez 2 peças pequenas, que a pessoa queria colocar num furinho. Essa parte da joia ser um elemento delicado e, ao mesmo tempo, fica moderno de acordo com esse uso. Isso está acontecendo muito? Então, vamos lá. Uma das peças mais desejadas, na atualidade, é a Riviera.
E os diamantes, né? Então, assim, um ponto de luz que a gente chama, que pode ser um brinco, né? Ou seja, que é um brinco que tem um diamante que aparentemente ele tá solto ali, ele tá só o diamante, né, na orelha. Tem um ponto de luz que é o colar, que é a mesma proposta. É um fio muito fino. Antigamente era feito até com linha de nylon, o ponto de luz. Hoje em dia não é feito mais, porque é como se no colo da mulher tivesse somente a pedra solta, né? E o solitário, que é o anel. Então, geralmente, a cliente que compra, que sonha em ter um solitário grande, ela compõe com diamantes menores, com solitários diamantes menores também, o segundo, o terceiro furo do brinco, né? Se não escolher o diamante certo, se não escolher a cravação correta, a garra correta, não vai atender conforme a gente espera o desejo da cliente. Então, isso é muito estudado, conversado com o cliente antes, né? A cliente pode trazer uma imagem de uma peça que ela goste, a gente faz com o mesmo design. Se a pessoa não gostou, a gente refaz a peça. Enquanto não servir, enquanto não ficar perfeito, eu não vou deixar de te atender, eu não vou deixar de ajustar. Então a gente ajusta até que fique perfeito. O Bruno, e já aconteceu de alguém te pedir uma mescla, assim, por exemplo, olha, eu tinha esse anel, ele era do meu pai, eu gostaria de fazer assim, 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 fazer um colar, uma coisa bem assim, ou não? Com certeza. Parece que a gente combinou, mas de forma nenhuma, eu fiquei pensando, né? eu falei, a minha mãe, por exemplo, ela tinha um brinco, os brincos dela ela ganhou do pai, quando ela tinha uma certa idade lá, o pai deu os brincos, e ela guardava isso com carinho imenso, sabe? Ela usou muito tempo, depois ela guardou. E ela olhava com carinho, que era uma joia, e ficava. E eu nunca sei onde isso foi parar. Mas se eu pudesse, se eu tivesse, eu ia pensar, eu vou transformar isso daqui em alguma coisa para ter essa lembrança ou para guardar eternamente, né? Já aconteceu muito, né? Tem uma cliente queridíssima lá no ateliê no início do ano e trouxe um solitário que ela ganhou da avó. Mas a garra, ela não gostava da garra. E a princípio eu falei, olha, essa é uma joia de tradição, uma joia da sua família, da sua avó. Você tem certeza que você quer transformar ela? Ela falou, eu tenho certeza. E tinha um diamante muito bonito. E ela falava, eu nem sei se é diamante. Eu falei, eu vou analisar e eu vou te falar se é diamante. E realmente era um diamante de ótima qualidade. Era um diamante muito bom. E ela tinha um ponto de luz. Ela tinha um brincos que ela usava numa orelha só, um ponto de luz. E eu peguei aquela pedra que era minimamente diferente o tamanho e fiz um ponto de luz exatamente igual para ela usar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, foi muito legal. O primeiro brinco não fomos nós que fizemos, Sim. Mas o segundo nós fizemos e reproduzimos da mesma forma com que o primeiro tinha sido feito, né? Outra experiência muito interessante, uma cliente também que é querida, é difícil, né? As clientes nossas são todas queridas, amigas, assim, que a gente tem um relacionamento, enfim. Ela comprou conosco, ela pediu pra gente fazer uma meia aliança de diamantes e ela queria uma garra muito robusta, ela queria uma garra larga, robusta, e o diamante lá no meio, né? Então, 8 diamantes, ela tinha feito 8 anos de casamento, e ela fez essa peça conosco, a gente fez a garra conforme ela tinha pedido, tudo feito em 3D. Antes isso é apresentado, o projeto é apresentado para o cliente, é feita uma renderização, que é uma simulação de como a peça ficaria pronta, que é perfeita. É como se você tivesse tirado uma foto de uma joia mesmo, uma joia real mesmo. E ela aprovou e ela ficou 3 anos com essa peça. E aí ela mudou de ideia, ela falou, olha, eu queria uma peça que os diamantes aparecessem mais e não a garra robusta. E a gente desmontou essa peça e fez uma nova peça para ela, onde só ficou aparecendo os diamantes. E ela, uma grande influencer de Rio Preto e região, e ela postou isso numa sexta-feira. Na segunda-feira já tinha pessoas querendo, nos buscando para fazer o mesmo trabalho, e a gente faz. Ela fez uma joia conosco, a gente refez a joia e ela ficou muito feliz. Então, a joia não é uma coisa estática, né? Não é uma coisa fechada. Então, a gente
trabalha muito, com muita tranquilidade com pessoas que querem reformar, refazer as suas joias. Isso é muito fácil de fazer, é muito fácil de trabalhar. E como que você lida com essas mudanças do mundo das joias, da moda? Há muitas mudanças? Ou não? Então, isso é muito legal. A gente sempre, desde lá dos primórdios, né? Onde a fábrica buscava inspiração, onde meu pai buscava inspiração, né? A gente visitava feiras internacionais. Então, a primeira feira internacional que eu visitei foi a feira de Vicenza, na Itália, onde fomos toda a família. A primeira viagem internacional foi, imagina, né? Foi muito legal. Basel, na Suíça, que hoje em dia é mais especializada em relógios e não mais em joias. Las Vegas, Hong Kong, Nova York, Miami, enfim. A gente busca inspiração nesse mercado internacional. O que eu vejo com 20 e alguns anos de experiência, né? Que sempre você tem que sempre estar atualizado ao que está acontecendo no momento, mas o clássico se mantém, né? Essa questão do solitário, do diamante, da meia aliança, da aliança inteira, da Riviera, é uma coisa que eu acredito que nunca vai... Sim. Ela tem altos e baixos, mas ela nunca vai deixar de ser desejada. Com uma joia, né? Pois é. E a mulher brasileira, ela tem um estilo diferente, você acha, em relação aos outros lugares do mundo? A pedra brasileira, ela é mais desejada fora do Brasil do que no Brasil, né? Tem uma linha muito já utilizada por muitos anos por uma joalheria famosíssima, H. Stern, que continua sendo referência, e eu entendo que ela vende mais fora do Brasil do que no Brasil. A mulher brasileira, ela é muito diferente, depende da região. Isso eu tenho esse know-how por conta até do atacado, né? De quando eu tinha a produção industrial, que nós atendíamos as joalherias do Brasil inteiro, né? Tem região que só usa ouro branco, tem região que só usa ouro amarelo, tem região que mistura. E tá vindo uma tendência muito forte de tudo misturado. Branco misturado com amarelo, misturado com rosé, tudo na mesma joia. Estava lendo sobre isso outro dia. Tem até um nome, né, que eles criaram para definir essa técnica, que parece que falava até de outros formatos, né? Tipo um brinco maior que o outro, também, além da mistura, né? Exatamente. Isso, então, é uma realidade. É uma realidade. Acabamos de retornar de uma feira, da mais importante feira do Brasil de joias, que é a feira de São Paulo, a FENINGER. Tinha muita coisa nesse sentido, né? Misturando textura com liso, com cores, muito forte mesmo. Então, não tem mais. Antigamente você não podia usar, não podia, né? A moda dizia que a mulher não podia usar bijuteria com joia, branco com amarelo. Não tem mais isso. Se mistura tudo, se põe tudo junto e tá tudo certo. Assim como a assimetria, né? Que antigamente parece que eu acho que tinha, imagina, dificuldade, artesão em fazer tudo tão certinho. Isso é permitido hoje, uma tendência assimétrica? Esse advento da simetria, né, da simetria mesmo, veio com a questão da construção desses projetos das joias em 3D, né? Porque você consegue dar o zoom que você quiser naquela peça que está sendo projetada e você põe todas as garras, né, que são o pontinho do ouro que segura o diamante, todos com o mesmo tamanho, todos com a mesma simetria. Então, isso veio muito forte, né? Quando em 2006, as indústrias começaram a utilizar impressão 3D, já era utilizada naquela época, coisa que hoje em dia é uma realidade mais comum. Antigamente já existiam as impressoras 3D para o ramo joalheiro. Teve um advento muito forte da simetria e eu já vejo que hoje em dia não é mais o padrão, né? Antigamente se construía uma peça inteira e só utilizava um tamanho de diamante, um tamanho de gema, e hoje em dia não mais. Então existe uma mistura que dá movimento, que dá forma diferenciada para a peça, que eu acho isso muito legal. E muitas peças com gemas diferentes, de diferentes cores na mesma peça. Isso é muito legal também.
Eu fico já ansioso querendo ver. Olha, vou Pois acabar virando um estudioso da área por causa de Pois vocês. É uma coisa histórica, né? Tem muita história da joalheria, né? É muito legal. bonito, né? E quais são os próximos passos da empresa? Você pode falar pra gente? Muito focada nesta essência, né? Que é o atendimento, que é o diferencial, né? De estar proporcionando essa experiência. Os nossos próximos passos é tentar reproduzir isso de alguma forma, né? Nem que não seja de uma forma estática, ou seja, tendo um ponto em outras localidades, né? Mas a gente tem intenção de reproduzir a questão de estar presente em algumas outras cidades importantes da nossa região em algum momento e poder oferecer o que a gente tem de melhor, que são essas joias, né, que são extremamente selecionadas, com capricho, com a qualidade dos diamantes. E uma coisa que a gente não falou, que eu acho muito importante, né, o preço. Porque um dos nossos pilares de atendimento é que o cliente pague um preço justo na joia. Isso faz parte da nossa filosofia. Voltando à questão da expansão, né? O que a gente pensa? Em poder proporcionar essa experiência, né, de joias muito bem acabadas, adequadas para aquele cliente, em outras localidades também. Então a gente está formatando a possibilidade de estar presente em outras cidades de expressão aqui na nossa região e poder participar de uma forma ativa na vida dessas pessoas, poder ser uma opção, né? De compra, da pessoa poder realizar um sonho e poder contar com a Teodor para ter uma joia muito bem feita, para ter uma joia muito delicada, feita com muito carinho, com muita atenção e com muita qualidade, que não necessariamente se agregue valor nisso, que se exacerbe o valor da joia por conta de todos esses valores agregados. E que vocês recebam, porque muita gente fica com medo também, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu chego lá, vai ser caríssimo, né? Vocês conseguem adequar, né? Pois é. Às vezes as situações, ao orçamento que a pessoa tem, né? Duas questões, Milton. Eu adoro cliente que tem dúvida, eu adoro cliente que questiona, porque eu gosto de poder explicar, né? Teve uma situação muito inusitada que eu tive uma indicação de uma cliente de outra cidade e eu fui visitá-la. E ela ficou em dúvida se realmente a gente estava entregando o que a gente tinha combinado. E eu, quando voltei para estar ajustando uma peça, que, né, tudo que a gente falou da questão do ajuste, a peça tem que ficar perfeita, eu levei um diamante descravado, ou seja, que não estava em nenhuma peça. Eu medi todas as pedras que eu tinha utilizado na peça da cliente, medi essa pedra, que era o mesmo tamanho, e pesei. E a pessoa ficou até constrangida. Eu falei, não tem problema. Você está me conhecendo pela primeira vez, você está investindo numa joia de um valor expressivo, e eu quero te atender, e eu quero te explicar o quanto for necessário, né? Então foi muito legal, a cliente adorou, eu tenho certeza que vai comprar outras peças conosco também, é uma pessoa que adora joias. Então, assim, temos, assim, clareza de todos os processos, certificação, temos muitos diamantes, muitas gemas com certificado. Isso depende do tamanho, precisa de ter um tamanho maior do que um tamanho específico para que isso tenha uma certificação, a gente faz também. Pelo fato de estarmos estabelecidos no mercado de uma forma ou de outra já há muitos anos, também isso traz uma credibilidade para o cliente. Sim. Bom, que seja sempre um grande sucesso as iniciativas de vocês. Eu queria dizer que eu me sinto mais especial na minha carreira quando eu estou diante de pessoas como vocês. Você e sua esposa são pessoas maravilhosas. Eu sei de histórias de vocês que vocês nem imaginam. O tamanho é a bondade,
a criatividade, o coração imenso que vocês têm. Então, eu queria deixar aqui claro para você que é sempre um prazer atender vocês. Foi por isso que eu fiz esse convite para você participar do nosso podcast, que é uma maneira de eu levar outras pessoas também, pessoas como você, sabe? Que eu acho que faz você e sua esposa que fazem tanto a diferença, né? Seja na lapidação de uma coisa, seja no atendimento ao cliente e nas ações que revigoram, que dão outro clima, no momento que a gente precisa muito, né? De mudanças de economia, do pós-pandemia, de tanto sofrimento, ver alguém que faz alguma coisa com ideias iluminadas e que brilhe como vocês. Parabéns mesmo. É muito gostoso ouvir isso, né? De você, Milton, a gente se conhece há muito pouco tempo, conheço o seu trabalho há muito tempo, né? A revista La VIP é consolidadíssima em Rio Preto e região, enfim. Não o conhecia pessoalmente, mas assim, agradeço muito. A gente faz assim, tudo que a gente faz com muito amor, a gente faz a gente põe a nossa alma nisso, a nossa família, e realmente cada joia que a gente faz, ela é uma joia como se fosse feita pra gente mesmo, com o maior cuidado, com o maior carinho. Agradeço assim enormemente e fico lisonjeado de ouvir isso de você, que é uma pessoa que a gente se identifica também, que faz um trabalho magnífico, com muita responsabilidade, com muita honestidade, coisa que está um pouco rara, infelizmente, no mundo de hoje, e a gente fica muito feliz mesmo, e estamos muito contentes, muito felizes com a nossa parceria, que a campanha também só teve o peso que teve por estar lá na revista La VIP também, reproduzir essa campanha lá. O ateliê está de portas abertas para o Milton. Se você precisar, se você quiser contar com o conhecimento que o Bruno tem, eu vou ficar muito feliz em poder estar compartilhando isso com você. Eu gosto muito disso. Pretendo implantar isso também nos próximos eventos, né? Poder estar falando um pouco de joia para as pessoas que se interessam por isso. Então eu agradeço muito, muito em nome da Marina, em nome do Benjamin, que é o nosso querido filho. Eu agradeço demais essa oportunidade e fico lisonjeado pelas suas palavras. Imagina, eu que agradeço muito. Olha, seja sempre um sucesso e você aqui sempre de portas abertas aqui no podcast, na revista, onde a gente estiver. E aí, nos próximos podcasts que a gente vai fazer com você, novos cortes, muitas entrevistas, quero fazer com a Marina também, que é uma pessoa super especial. Com certeza. E quero colocar agora na próxima revista um pouquinho dos eventos de vocês, para as pessoas sentirem essa coisa maravilhosa que foi o que vocês fizeram. Muito obrigado mesmo. Então, gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado a nossa entrevista e que seja um grande sucesso, sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso podcast.